Sabe aquelas ligações de outros estados que você recebe de empresas querendo vender produtos e serviços? Muito ruim, nossa, se tivesse como parar. É chato? É muito chato. Eu já bloqueei todos, mas não adianta. Toda vez eles mudam de número. E aqueles anúncios de promoções que chegam no seu e-mail, aplicativo de mensagem ou por SMS? Pois é. Essas ações que para muitos consumidores são um transtorno podem estar no fim ou pelo menos se tornarem menos frequentes. É que dados como RG e CPF fornecidos pelas pessoas para determinadas empresas costumam ser vendidos para outras. É aí que elas descobrem as necessidades e costumes de consumo e levam os clientes a gastarem mais. Hoje a gente navega na internet, automaticamente já tem os cookies, que você digita alguma coisa, busquei um tênis, automaticamente você já entra no Facebook, já aparece 50 milhões de tênis para você comprar. Essa informação nada mais foi vendida. Na prática, acaba que o consumidor ele vai receber menos daquelas ligações indesejadas de propaganda, vai receber menos publicidade abusiva dirigida, e isso deve ser benéfico até mesmo para a privacidade do consumidor e até no questão de gastos no final. A chamada Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 2018 para que o consumidor possa escolher se esses dados que ele confia em passar para as empresas podem ser repassados ou vendidos para outras organizações. Hoje, o consumidor ele precisa consentir tudo com base na informação. O consentimento ele sempre tem que ser esclarecido. Então, é importante que o consumidor saiba que estão sendo coletados dados, o que está sendo feito com esses dados. Não existia, mas agora existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi promulgada e vai entrar em vigor em agosto de 2020. Pela nova lei, ao coletar um dado, as empresas deverão dizer ao consumidor a finalidade. Se o usuário aceitar, por exemplo, concordando com termos e condições de um aplicativo, a pessoa terá direito de saber quais as informações a empresa tem sobre ela, a quem elas foram repassadas e para qual finalidade. Todas essas empresas elas vão ter que se adequar, né? Vai ter um profissional, um terceirizado, um DPU, né, proteção de dados, vai ser responsável por isso dentro da empresa, né? Ele vai ter que pegar essa informação, criar os processos dentro das empresas que ele presta esse tipo de consultoria, né, e mostrar o que cada dado pode ser feito com ele, né? E ter um tratamento, vamos dizer assim, bem específico com aquele dado, para onde ele foi, quem viu. As empresas também passam a ter total responsabilidade sobre as informações autorizadas, respondendo judicialmente se, por falta de proteção, dados de clientes forem furtados por hackers. Essa informação ela tem que ser enviada à ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser criada para isso, e vai ter que ser notificada que houve esses vazamentos de dados. Automaticamente ela vai sofrer uma sanção se ela não notificar a ANPD, a Agência Nacional, né, e ela vai ser multada, né, e essa multa hoje ela pode variar em cima de 4% sobre o faturamento até 50 milhões. Né? Então vai ser impactante, pode acontecer casos de empresas não conseguirem continuar se ela for multada. Então ela precisa pensar no antes, tratar isso como um centro de resultado dentro da sua empresa. O prazo para se adequar às novas mudanças vai até agosto do ano que vem, mas esta empresa já começou desde agora com ações como discussões e estudos a fundo sobre a nova legislação. A empresa de Homes é especializada em criação de sistemas digitais de gestão de estoques e de programas para imobiliárias. Ele precisa se preocupar em proteger os dados dos 700 clientes atendidos pela equipe dele. Contratamos assessoria jurídica para poder começar antes, né? Para quando chegar agosto de 2020, a gente tem que estar preparado, né, e estarmos adequados a essa lei. A primeira coisa que o empresário tem que saber é quais são os dados que ele coleta, de onde esses dados vêm, o que é feito com eles dentro da empresa dele e para onde esses dados vão. Por exemplo, para emissão de nota fiscal, para passar para o INSS, dados de empregado, inclusive. Então, o empresário, a primeira coisa que ele tem que saber é quais são os dados que ele tem dentro da empresa dele. Depois, ele vai precisar fazer contratos com as pessoas que fornecem dados, então ele tem que emendar contratos com consumidores, contratos com
contratos de emprego, dentre outras questões nessa linha. E depois ele precisa garantir que esses dados não vão vazar. Como? Se o dado está em forma de digital, ele vai ter que precisar de um software específico para proteção de dados. Se o dado está físico, ele vai ter que encontrar alguma maneira de garantir que esse dado não vai vazar e não vai se perder. Então, isso vai variar de empresa para empresa, mas todo mundo vai ter que se adequar. Mas de nada adianta a lei se o próprio consumidor não ficar atento aos serviços que está contratando. Folhas e folhas de contratos e longos termos a serem lidos, às vezes fazem as pessoas permitirem o que não querem. Tem que ficar bem atento, porque talvez ele tá passando uma informação ali, deixando alguém fazer alguma informação com os dados dele que não precisa, né? É a mesma coisa quando você instala um aplicativo no seu celular. Na hora que você está instalando o aplicativo, ele te pede permissão para 1.500 coisas. Câmera, contato, aquilo outro. Você não precisa liberar tudo, né? Você pode liberar apenas o uso do aplicativo, né? Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso.